Cada pensamento que nasce em sua mente é como uma semente lançada no solo invisível da existência. Às vezes, essa semente é de luz. Outras, é de sombra. Mas o que poucos percebem é que todas elas, absolutamente todas, germinam em algum momento da vida. O budismo nos ensina que o mundo que enxergamos não é feito apenas de coisas. É feito de pensamentos que tomaram forma. O que você acredita, o que você teme, o que você repete em silêncio, tudo isso, mais cedo ou mais tarde, se transforma em experiências concretas. Pense nisso. Antes de cada palavra, houve um pensamento. Antes de cada ação, uma intenção. E antes de cada destino, uma mente que sonhou, desejou ou temeu o caminho. Os mestres budistas dizem que o universo é como um espelho silencioso. Ele reflete não o que você quer, mas o que você é capaz de vibrar com constância. Por isso, o primeiro passo na senda do despertar não é mudar o mundo. É mudar a qualidade dos pensamentos que você cultiva. Imagine por um instante que sua mente é um jardim. Se todos os dias você rega sementes do medo, da dúvida e da escassez, o que você espera que floresça? Mas se começa a nutrir o solo com gratidão, clareza e compaixão, então o mesmo solo que antes era árido passa a gerar flores de serenidade e frutos de sabedoria. Cada manhã, o universo oferece a você uma página em branco, e o que você escreve nela depende da primeira semente que planta, o seu primeiro pensamento do dia. Se ao acordar, sua mente se volta ao medo, o dia nasce pesado. Mas se ao abrir os olhos, você respira fundo e pensa: hoje eu serei presença. Hoje eu serei calma. Hoje eu caminharei em paz. Então o mundo inteiro se reorganiza ao redor dessa vibração. No budismo, essa verdade é conhecida há milênios. Tudo começa na mente. A mente é a criadora, a modeladora, a construtora silenciosa da realidade. Por isso, os monges dedicam as primeiras horas do dia ao silêncio, à meditação e à repetição de mantras. Não para fugir do mundo, mas para semear pensamentos puros que florescerão nas ações, nas palavras e nos encontros que virão. Há uma antiga história em que fala de um discípulo inquieto. Ele buscava entender por que sua vida parecia sempre cercada de obstáculos. O mestre o levou até um pequeno campo e entregou-lhe 2 sementes. Uma, ele mandou plantar com amor, regando todos os dias com paciência. A outra, ele mandou enterrar e esquecer. O tempo passou. Meses depois, o mestre o chamou de volta. No campo, havia uma árvore frondosa e cheia de frutos, e ao lado dela, um espaço seco, coberto de ervas daninhas. O mestre apenas sorriu e disse: assim também é a tua mente. Aquilo que tu alimentas cresce. O que abandonas à sombra, apodrece. Essa é a essência do ensinamento. Seus pensamentos são as sementes do seu destino. Nada do que acontece é completamente aleatório. As causas sutis, aquelas que você cria no silêncio da mente, movem as forças invisíveis da vida. Por isso, os mestres dizem que antes de transformar o mundo, é preciso observar o mundo interno. Como anda o jardim da sua mente? Você tem consciência? Há das sementes que está plantando. A partir de hoje, experimente observar o primeiro pensamento que surge quando acordar. Não o julgue, apenas perceba. Ele é a primeira semente do seu dia. Se for uma semente de ansiedade, respire e substitua-a por algo mais luminoso, como uma afirmação de clareza e serenidade. Diga a si mesmo: hoje, eu escolho pensamentos que me fortalecem. Hoje, eu planto o que desejo colher. E assim, pouco a pouco, você começa a compreender a verdade que o budismo ensina há séculos. A mente é o terreno onde o futuro é cultivado. E cada pensamento, uma semente invisível, que, um dia, encontrará seu tempo de florescer. A mente cria o caminho, e o primeiro passo é observar o que você pensa. O Buda ensinava que a mente é como um campo fértil. Tudo o que você planta ali cresce, não importa se é uma semente de sabedoria ou de medo. O solo não distingue. Ele apenas acolhe e faz florescer aquilo que você decide nutrir.
Mas aqui está o segredo que poucos entendem. A maior parte das pessoas não percebe o que está cultivando dentro de si. Vivem como jardineiros distraídos, regando ervas daninhas e depois se perguntando por que a vida se tornou ar. Ida. Cada vez que você repete um pensamento, ele cria raízes. Um pensamento de amor, repetido muitas vezes, cria um campo de paz interior. Mas um pensamento de raiva ou ressentimento, quando alimentado todos os dias, cresce como uma planta venenosa que contamina tudo ao redor. No budismo, o cultivo mental é chamado de bhavana, uma prática que significa literalmente desenvolver, fazer crescer. Não se trata apenas de meditar em silêncio, mas de cuidar da qualidade das suas formações mentais. Aquilo que você pensa com frequência se torna o clima permanente da sua mente, e o clima interno determina o tipo de realidade que você atrai. Imagine agora que sua mente é um jardim. Feche os olhos por um momento e observe-o. Há flores, há frutos, ou há ervas daninhas crescendo sem cuidado. Cada emoção recorrente é uma planta viva dentro desse espaço. Se o medo surge constantemente, é sinal de que você o rega sem perceber. Se a culpa brota repetidas vezes, é porque você a alimenta com pensamentos repetitivos. Mas o mais belo desse ensinamento é que nenhum terreno está perdido. Mesmo o solo mais endurecido pode ser revitalizado com atenção, paciência e compaixão. O primeiro passo é observar sem julgar. Olhe para dentro e veja o que tem crescido no seu jardim mental. Não há culpa em descobrir ervas daninhas. Há sabedoria, porque ao reconhecê-las, você recupera o poder de transformá-las. O Buda dizia: tudo o que somos é resultado do que pensamos. A mente é tudo. O que você pensa, você se torna. Essas palavras não são apenas filosofia, são um mapa espiritual. Mostram que a realidade externa é apenas o reflexo do estado interno. Quando há confusão na mente, o mundo parece confuso. Quando há clareza e compaixão dentro de você, o mundo se reorganiza ao redor dessa harmonia. Os monges ensinam 3 atitudes fundamentais para cultivar o jardim interior: observar, nutrir e limpar. Observar significa perceber o que está crescendo em você sem se identificar com isso. Quando surge o medo, não diga eu sou o medo, mas aqui está o medo. Isso cria um espaço entre você e o pensamento. E nesse espaço, nasce a liberdade. Nutrir é o segundo passo. Não basta arrancar as ervas daninhas. É preciso plantar flores. É aqui que entram as práticas conscientes. Recitar mantras, meditar ao amanhecer, cultivar pensamentos de bondade e gratidão. Cada um desses gestos é uma gota de água pura que alimenta as sementes da sabedoria. E por fim, limpar. De tempos em tempos, é necessário soltar o que já não serve. Pensamentos antigos, ressentimentos, lembranças que apenas repetem dor. O desapego é o processo de arar novamente o solo. E quanto mais você solta, mais ESP aço cria para o novo florescer. Há uma história no cânone budista que ilustra esse princípio com beleza. Um monge perguntou ao Buda: como posso purificar minha mente, mestre? E o Buda respondeu: assim como limpamos um campo, removendo pedra por pedra, erva por erva. Não há pressa, apenas constância. Essa é a essência do cultivo interior. Não pressa, mas presença. Não força, mas constante. Ia. Não perfeição, mas cuidado diário. Você não precisa transformar toda a sua mente de uma vez. Basta escolher uma semente por vez. Hoje, pode ser a semente da paciência. Amanhã, a da gentileza. E assim, pouco a pouco, o jardim floresce. Quando você começar a cuidar do terreno interno, vai perceber algo sutil. O mundo ao seu redor também muda. As pessoas reagem diferente. As situações parecem fluir com mais leveza. E o que antes era obstáculo se torna aprendizado. O exterior é apenas o espelho do interior. Quando o jardim da mente floresce, a paisagem da vida se transforma. Antes de dormir hoje, faça um pequeno ritual. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: quais sementes eu plantei hoje?
Foram pensamentos de medo ou de confiança? De julgamento ou de compaixão? Não se culpe pelas ervas daninhas. Apenas perceba, e amanhã, escolha plantar algo melhor. Porque cada novo amanhecer é uma nova oportunidade. Unidade de cultivar a mente e, portanto, o destino. E lembre-se, o jardineiro consciente nunca perde a fé no solo. Mesmo quando há tempestades, ele sabe que as flores voltam a nascer. Assim também é com a mente desperta. Ela confia, cultiva e floresce. A mente é o jardim onde seu destino floresce. Há um princípio essencial no budismo que poucos realmente compreendem. Nada acontece por acaso. Cada acontecimento, cada encontro, cada emoção que você vive hoje é o resultado de causas plantadas antes. Algumas nesta vida, outras há muito tempo. Essas causas são como sementes invisíveis que germinam no tempo certo. E o terreno onde elas crescem é a mente. O Buda chamava isso de lei de causa e efeito mental. Cita Niyama. Ela afirma que todo pensamento cria uma vibração, uma tendência, uma direção no fluxo da consciência. E quanto mais vezes você pensa algo, mais forte essa direção se torna. RNA. Por isso, seus pensamentos de hoje são as causas invisíveis do seu amanhã. Eles não desaparecem quando você muda de ideia. Ficam ali, no fundo da mente, esperando a oportunidade certa para florescer. O pensamento é energia em forma de intenção. E a intenção, quando repetida, se torna karma, não no sentido punitivo, mas como uma força criadora que molda o caminho. Imagine sua mente como um rio. Cada pensamento é uma pequena corrente que se junta a outras, formando um fluxo. Se você cultiva pensamentos de paz, o rio corre sereno. Se cultiva medo e raiva, o rio se torna turbulento. Mas aqui está o ponto essencial. O rio sempre segue na direção em que as correntes o empurram. Assim é a sua vida, movida pelas direções que seus pensamentos criam, consciente ou inconscientemente. Os monges ensinam que o karma começa com o pensamento intencional. Quando você pensa algo com emoção e atenção, esse pensamento ganha força. E quanto mais emoção, mais ele grava uma impressão na mente, chamada de sanskara. Essas impressões formam o molde de tudo que você experimenta. Se sua mente repete: "Eu sou limitado, eu não consigo, o mundo é hostil", essas impressões criam um campo de experiências que confirmam essas crenças. Mas se você começa a nutrir pensamentos como: "Eu sou paz, eu sou capaz, eu confio no fluxo da vida", essas novas sementes começam a germinar, alterando o campo de possibilidades ao seu redor. O budismo ensina que o futuro não é um destino fixo, é um campo dinâmico de causas em movimento. E você, a cada instante, está participando dessa criação. Não com mágica, mas com presença. Não com desejo, mas com consciência. Os mestres tibetanos costumam dizer: a mente é como um pintor que cria o quadro do mundo. Se o pincel está manchado de medo, o quadro será escuro. Se o pincel está banhado em compaixão, o mundo se tornará luminoso. Agora, respire profundamente e traga à mente um pensamento que você repete com frequência. Talvez seja uma preocupação, uma crença, uma lembrança. Observe como ele faz você se sentir. Essa sensação é a energia com que você está moldando seu futuro neste exato momento. Você não precisa lutar contra os pensamentos negativos, mas pode reeducar a mente a escolher novos caminhos. É como um trilho que, com o tempo, pode ser redirecionado. Quanto mais você alimenta uma nova rota mental, mais fácil ela se torna. Esse é o verdadeiro poder da prática budista. Romper o automatismo da mente e substituir reações inconscientes. ES por respostas conscientes. Há uma história em que ilustra isso com simplicidade. Um discípulo perguntou ao mestre: "Mestre, por que minha vida parece repetir sempre as mesmas dores?" O mestre respondeu: "Porque sua mente repete sempre os mesmos pensamentos, e o universo apenas reflete o padrão que você sustenta." A transformação começa no instante em que você percebe o poder que tem.
Quando entende que cada pensamento é uma causa em potencial, começa a viver de modo mais consciente. E essa consciência se torna o verdadeiro ponto de virada. Porque o que chamamos de futuro é apenas o desdobramento natural do que você cultiva hoje. Cada palavra que você pronuncia, cada emoção que alimenta, cada silêncio que escolhe, tudo isso são pink eladas no quadro da sua própria vida. Por isso, no budismo, pensar conscientemente é um ato sagrado. Quando você pensa com compaixão, está criando um mundo compassivo. Quando pensa com clareza, está abrindo espaço para decisões sábias. Quando pensa com gratidão, o universo responde em sintonia. O pensamento é uma oferenda ao universo. E o universo, silencioso, Apen, as devolve o eco daquilo que você emitiu. Para os monges, cultivar pensamentos benéficos não é um gesto poético. É uma forma de responsabilidade espiritual. Porque entender a mente é entender a própria existência. A mente cria, sustenta e colore a realidade. Hoje, observe o que você está oferecendo ao mundo através dos seus pensamentos. Eles são sementes. E o futuro, o campo onde elas florescerão. Pense com bondade, e encontrará bondade. Pense com sabedoria, e atrairá clareza. Pense com medo, e encontrará sombras. Mas lembre-se, a sombra também pode ser um mestre. Ela apenas mostra onde a luz ainda não foi acesa. Você é o criador silencioso do seu amanhã. E o primeiro passo para mudar o futuro é mudar a direção dos seus pensamentos agora. Há um ponto em que o entendimento deixa de ser teoria e se transforma em prática viva. É o instante em que você percebe que não está condenado aos velhos pensamentos, mas que pode reconstruir sua mente com consciência, como quem desperta de um longo sonho. O Buda dizia: tudo o que somos é resultado do que pensamos. Essa frase, que parece simples, contém uma verdade revolucionária. Ela não fala de destino, mas de responsabilidade sagrada. Porque, se tudo nasce na mente, então tudo pode ser recriado por ela. Mas como transformar pensamentos em consciência viva? Como mudar o fluxo da mente que há anos se move em padrões de medo, dúvida e comparação? Os monges ensinam que há 3 passos fundamentais para moldar o amanhã: observar, purificar e direcionar. Primeiro passo: observar sem julgamento. A mente comum está sempre reagindo. Julga, compara, interpreta, teme. E, ao reagir, perde a clareza. Por isso, o primeiro gesto de liberdade é observar o que se pensa, sem lutar, sem reprimir, apenas ver. Quando você observa um pensamento como quem observa uma nuvem passando, algo profundo acontece, você se separa dele. Você deixa de ser o pensamento e volta a ser o observador, o espaço onde ele aparece. E esse espaço é a consciência pura. É ali que mora o poder de transformação. O mestre Thich Nhat Hanh dizia: observar é o primeiro milagre da mente desperta. Porque quando você observa, começa a ver que os pensamentos não são a verdade. São apenas movimentos transitórios. E o simples ato de ver já dissolve a meta do seu peso. Segundo passo: purificar a mente. Observar é o primeiro gesto. Purificar é o segundo. E purificar não significa apagar o negativo, mas substituir a raiz do sofrimento pela raiz da sabedoria. Quando surge um pensamento destrutivo: não sou bom o bastante, nada dá certo, a vida é injusta. Você o reconhece e suavemente planta outro em seu lugar. Não por imposição, mas por consciência. Diz para si mesmo: posso aprender com isso. Posso escolher a calma. Sou parte da vida e a vida também quer me ver florescer. Essa substituição não é uma fantasia positiva. É reprogramação espiritual. É você retirando as ervas daninhas da mente e cultivando flores. Com o tempo, o jardim muda, e com ele, muda a paisagem da sua vida. Os monges tibetanos chamam essa prática de bhavana, que significa cultivar a mente. Porque tudo o que é cultivado cresce.
E o que é esquecido, morre. Se você cultiva a clareza floresce. Se cultiva a dúvida cria raízes. O campo é neutro. Quem decide o que nasce nele é você. Terceiro passo: direcionar com intenção. Depois de observar e purificar, é hora de direcionar a energia mental. A mente é como um arco. O pensamento é a flecha. E a intenção é o alvo. Para onde você está apontando a sua energia hoje? Se a sua mente passa o dia girando em torno de culpa, crítica e preocupação, seu arco está voltado para a escuridão. Mas quando você escolhe agradecer, abençoar e confiar, o arco se volta para a luz. E o universo responde, não porque é místico, mas porque ele se move pela vibração daquilo que você emite. No budismo, essa direção consciente é chamada de Samma Sankappa, um dos pilares do nobre caminho óctuplo. Significa a intenção correta, o poder de orientar a mente para o bem, para o que liberta, para o que traz paz. Assim, a transformação do futuro começa aqui, com uma escolha interna, com um gesto silencioso de decidir que não vai mais ao imentar o que o destrói, mas o que o eleva. A partir desse ponto, o futuro deixa de ser uma incógnita e se torna uma construção consciente. Cada manhã, ao abrir os olhos, você tem a oportunidade de semear novos pensamentos. Eles são como o primeiro raio de sol do dia, simples, mas poderosos. Você pode começar com algo tão leve quanto: hoje escolho ver com clareza. Hoje quero agir com gentileza. Hoje quero ser presença, não pressa. E essas pequenas frases, repetidas com intenção, criam uma nova programação silenciosa dentro da mente. Não é mágica, é consciência em ação. Com o tempo, essa prática cria momentum espiritual, a energia acumulada de pensamento em Samempen. Os lúcidos que começam a se manifestar na realidade. O que era luta se torna aprendizado. O que era peso se torna propósito. E a mente, que antes era uma corrente descontrolada, se transforma num rio sereno que flui na direção da sabedoria. Hoje, respire fundo e olhe para dentro. Perceba o poder que existe em cada pensamento. Você não é refém do que pensa, é o criador do que escolhe manter. E o futuro é apenas o reflexo daquilo que a sua mente está praticando agora. Pense nisso. O amanhã não nasce amanhã. Ele nasce no instante em que você decide o que pensar neste exato segundo. O Buda dizia: com a mente pura, a alegria segue como sombra que nunca se afasta. Por isso, pratique. Cultive pensamentos que tragam paz, mesmo em meio à incerteza. Transforme cada pensamento em uma prece silenciosa. E cada dia, em um pequeno despertar. Você é o arquiteto invisível do seu destino. Cada pensamento que escolhe é um tijolo nesse templo que chamamos de vida. Construa-o com calma, sabedoria e amor. E verá o amanhã nascer dentro de você antes mesmo de amanhecer lá fora. Se este ensinamento tocou seu coração, deixe nos comentários o que você aprendeu com ele, ou qual pensamento você escolhe cultivar a partir de hoje. E se deseja continuar essa jornada de consciência e luz, inscreva-se aqui. E no caminho do monge, onde cada palavra é um convite para o despertar.